Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Só que antes disso, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Seu comentário é muito importante para nós. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu no castelo de seu pai, Landulfo de Aquino, que não pertencia ao ramo mais poderoso de sua família e era apenas um cavaleiro. O local do seu nascimento foi em Roccasecca, que é uma comuna italiana da região do Lácio, província de Frosinone, na Itália do século VIII, no ano de 1225. Ele era de uma família bastante numerosa, sendo caçula dentre os irmãos. Aos 5 anos de idade, começou a estudar em Monte Cassino. Em 1239, os pais de Thomas, Landulfo e Theodora, matricularam o pequeno no Studium Generale. Foi provavelmente lá que Thomas foi introduzido aos estudos de Aristóteles, Averroes e Maimônides, importantes influências para sua filosofia teológica. Durante seus estudos em Nápoles, ele acabou sob influência de João de São Juliano, um pregador dominicano que era parte da Ordem dos Pregadores. Aos 19 anos, Tomás resolveu se juntar à ordem, o que não agradou muito a sua família. Numa tentativa de impedir que Theodora influenciasse sua escolha, os dominicanos arranjaram para que ele se mudasse para Roma e de lá para Paris. Porém, durante a viagem para Roma, seguindo as instruções de Theodora, seus irmãos o capturaram num riacho e o levaram de volta para os seus pais no castelo de Monte San Giovanni Campano. Ele ficou preso por cerca de 1 ano nos castelos da família em Monte San Giovanni e Roccasecca. Numa tentativa de fazê-lo mudar de ideia durante esse período de provações, Tomás ensinou suas irmãs e escreveu para seus irmãos dominicanos. Desesperados com a teimosia de Tomás, 2 de seus irmãos chegaram ao ponto de contratarem uma prostituta para seduzi-lo. De acordo com a lenda, Tomás a expulsou com um ferro em brasa. Em 1244, percebendo que todas suas tentativas de dissuadir Tomás fracassaram, Theodora tentou salvar a dignidade da família e arranjou para que ele escapasse durante a noite pela janela. Ela acreditava que uma fuga secreta da prisão era menos prejudicial que uma rendição aberta aos dominicanos. Tomás seguiu-os primeiro para Nápoles e depois para Roma, onde se encontrou com João de Inderhausen, o mestre-geral da Ordem dos Pregadores. Em 1245, Tomás foi enviado para estudar na Faculdade de Artes da Universidade de Paris, onde é muito provável que ele tenha encontrado o estudioso dominicano Alberto Magno, que era na época catedrático da cadeira de Teologia do Colégio de São Tiago em Paris. Quando Alberto foi enviado por seus superiores para ensinar o novo Studium General em Colônia, em 1248, Tomás foi junto depois de recusar uma oferta do Papa Inocêncio IV, de nomeá-lo abade de Monte Cassino. Mesmo sendo dominicano, em seguida, Alberto nomeou o relutante Tomás Magister Studentium. Por ser calado e não falar muito, alguns dos companheiros de Tomás acreditavam que ele era devagar, ao que Alberto rebateu profeticamente. Vocês o chamam de bom e mudo, mas em sua doutrina ele produzirá um dia um mugido tal que será ouvido pelo mundo afora. Em
1252, Tomás retornou para Paris para tentar obter um mestrado em teologia e passou a ensinar estudos bíblicos como professor aprendiz. Quando tornou-se bacharel das sentenças, dedicou seus 3 anos finais de estudo a comentar sobre as sentenças de Pedro Lombardo, na primeira, e de suas 4 sínteses teológicas. Tomás compôs um enorme comentário sobre elas, chamando Comentários sobre as Sentenças. Além dessas obras e de seu mestrado, Tomás escreveu ainda sobre o ser e a essência, para seus companheiros dominicanos de Paris. Em 1259, Tomás completou sua primeira regência no Studium Generale e deixou Paris para que outros pudessem obter a mesma experiência. Retornando para Nápoles, foi nomeado pregador geral pelo capítulo provincial da Ordem em 29 de setembro de 1260. Em setembro do ano seguinte, foi enviado a Orvieto, como leitor conceitual responsável pela formação de frades que não podiam frequentar um Studium Generale. Em fevereiro de 1265, o Papa Clemente IV convocou Tomás de Aquino a Roma para servir como teólogo papal. No mesmo ano, foi ordenado pelo capítulo dominicano de Ognani para ensinar no Studium Conventuale do convento de Santa Sabina, fundado alguns anos antes, em 1222. O Studium em Santa Sabina rapidamente tornou-se um experimento para os dominicanos. O primeiro Studium Provinciale, uma escola intermediária entre o Studium Conventuale, Aquino ensinou uma ampla de temas filosóficos, morais e naturais. Em 1268, a Ordem dos Pregadores nomeou Tomás para ser o regente e mestre da Universidade de Paris pela segunda vez, uma posição que ele manteve até a primavera de 1272. Parte da razão para esta súbita transferência parece ter sido a ascensão do averroísmo, conhecido também como aristotelismo radical. Nas universidades, como resposta a esses aparentes malefícios, Tomás escreveu 2 obras na primeira, sobre a unidade do intelecto contra os averroístas. Ele ataca o averroísmo como sendo incompatível com a doutrina cristã. Foi durante a segunda regência que Aquino terminou a segunda parte da Suma e escreveu dos virtuosos e da eternidade do mundo. Está tratando do controverso conceito aristotélico e averroísta sobre a falta do começo do mundo. Tomás era um teólogo e filósofo escolástico, porém, ele jamais se considerou filósofo e os criticava por acreditar que eram pagãos que estavam sempre aquém da verdadeira e correta sabedoria encontrada na revelação cristã. Mesmo assim, ele tinha muito respeito por Aristóteles, tanto que na Suma, geralmente cita-o simplesmente como o filósofo. Boa parte desta obra trata de tópicos filosóficos, e neste sentido pode ser considerada filosófica. O fato é que o pensamento de Tomás exerceu uma enorme influência sobre a teologia cristã subsequente, especialmente sobre a Igreja Católica, mas também para toda a filosofia ocidental em geral. A escolástica surgiu na época que pode ser compreendida como o ápice da cristandade. A Idade Média foi a época em que o cristianismo alcançou uma estabilidade institucional e intelectual que não se compara a nenhuma outra época. O período é conhecido como Idade Média, embora existam algumas divergências entre historiadores quanto às datas, e é comumente delimitada mais ou menos aí por volta dos séculos 9 a século 16. Isso é o que, em média, os historiadores apontam. Escolástica ou escolasticismo, do latim escolásticos, deriva do termo grego escolastikos, que significa pertencer à escola, instruído ou sábio. Filosofia escolástica é um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. A razão platônica e aristotélica está aí em evidência, colocada em ênfase
em uma espécie de dialética para ampliar o conhecimento por inferência e resolver assim as contradições. Uma vez que o mundo avançou, saímos de um período, por assim dizer, feudal, e começa a haver uma tramitação dos grandes comércios, mudanças ocorreram nesse período, e aí a filosofia então serve para pensar esse período e dar resposta para aqueles que vivem ali na Idade Média. Vários são os escolásticos que se destacam. Nomes como Agostinho, de quem nós já falamos, foi uma grande influência para autores como Tomás de Aquino, Bernardo de Claraval, Cornélios Jacenius e Blaise Pascal, findando aí, já no final desse período, o nome de Guilherme de Ockham, que será figura importantíssima também para a reforma, para o período de reforma posterior à Idade Média, ou findando a Idade Média. Mas vamos falar aqui mais precisamente de Tomás de Aquino, também conhecido como São Tomás de Aquino pela Igreja Católica, ou considerado como um dos principais nomes. Tomás de Aquino é considerado um dos principais nomes do período escolástico. Seria melhor chamar ele período da Idade das Luzes. Foi lá que muito da estrutura social e intelectual que temos hoje surgiu. Tomás de Aquino pertenceu à ordem dos dominicanos, teólogo e filósofo da era medieval, chamados também de escolásticos. O auge da honra de um intelectual é atingido quando ele se torna conhecido apenas pelo seu segundo nome. Títulos como doutor ou professor são desprezados e geralmente o primeiro nome é deixado de lado. Não precisamos saber que prenome de Descartes era René, ou que o de Hume era David. No caso de Tomás de Aquino, tudo isso muda. No círculo da filosofia, para referir-se a esse estudioso extraordinário, basta citar seu primeiro nome, Tomás. Até seu pensamento é, muitas das vezes, chamado simplesmente de tomismo. A Igreja Católica não apenas canonizou Tomás, mas também lhe conferiu um título honorífico de doutor angelical. O doutor angelical foi um gigante no mundo intelectual e sua obra continua sendo estudada em todas as universidades sacras e seculares. Os grandes teólogos da história têm estilos e dons diferentes. Contudo, considerando o seu peso intelectual, duvido que alguém tenha chegado ao nível de Tomás de Aquino, exceto talvez o teólogo puritano Jonathan Edwards, segundo R.C. Sproul diz em seu livro Filosofia para Iniciantes. Já em Paris, quando tinha 18 anos, o teólogo olhou para fora da janela e exclamou: "Olhe, Tomás, uma vaca voando!" Tomás levantou-se da cadeira e foi até a janela para ver. Seus colegas caíram na gargalhada diante de tanta ingenuidade. Tomás se voltou brandamente e disse: "Prefiro crer que vacas podem voar a pensar que um dos meus irmãos mentiria para mim." O período escolástico tem como auge a filosofia medieval. Nos tempos modernos, a escolástica tornou-se um termo pejorativo. Vivemos numa época que talvez seja a mais anti-intelectual da história cristã. Dizemos que somos a favor da tecnologia, da educação, mas diminuímos o papel da mente ou intelecto, especialmente no âmbito religioso. Os pensadores escolásticos nos parecem secos ou áridos. Parece que lhes falta criatividade, alegorias. Desfazemos do seu raciocínio abstrato como um debate incoerente sobre quantos anjos conseguem dançar sobre a cabeça de um alfinete, como isso já foi lançado. Um fundamentalista não se preocuparia com questões como essa, porque tem certeza de que anjos nem dançam. A filosofia escolástica procurou criar um sistema de pensamento coerente e abrangente. Os escolásticos se tornaram especialistas no pensamento sintético. Não estavam muito preocupados com vinhetas de pensamento ou com novas ideias, inovar, trazer novas descobertas. Antes procuravam codificar o pensamento tradicional no sistema coerente. O sentimento antissistema encontrado na moderna filosofia existencial fez com que muita gente tivesse
esse preconceito sobre essa maneira de estudar a verdade. Os filósofos escolásticos firmaram-se com firmeza sobre uma lógica rigorosa, enfatizando a arte do raciocínio dedutivo para expressar suas ideias. Preferiam o método da disputa. Qualquer pessoa que tenha lido a fundo as obras de Tomás de Aquino fica impressionado com a ausência quase absoluta de notas de rodapé e a força impressionante na defesa de uma tese apenas com argumentos vigorosos. Nessa tradição, Tomás emergiu como um mestre sem rivais. Talvez nenhum outro pensador católico tenha sido mais difamado, mal interpretado e mal compreendido por críticos. É amplamente aceito que o erro mais destacado de Tomás foi separar natureza e graça. Essa acusação é uma bobagem, de certa forma. Na verdade, quem acusa Tomás de separar a natureza da graça não entendeu o principal de toda a sua filosofia, particularmente com respeito à sua monumental defesa da fé cristã. Natureza e graça. É claro que Tomás de Aquino faz uma forte distinção entre a natureza e a graça. O que precisa ser dito a essa altura é que uma das distinções filosóficas mais importantes é a que existe entre distinção e separação. Por exemplo, na teologia, fazemos distinção entre as naturezas humana e divina de Cristo, ao mesmo tempo em que constatamos que as duas naturezas existem em unidade perfeita e que separá-las equivale a cometer a heresia nestoriana. Talvez ilustrando melhor esse ponto, digamos que não lhe causa nenhum mal se faça a distinção entre o seu corpo da sua alma. Terei cometido assassinato. A distinção que Tomás fez entre natureza e graça não tinha o propósito de separá-las, mas de demonstrar sua unidade e relação fundamental. Foi exatamente contra a ideia de separá-las que Tomás se opôs tanto. Ele estava bem ciente da ameaça cada vez maior que o islamismo representava para o cristianismo. Os filósofos islâmicos muçulmanos já haviam experimentado sua renascença com a descoberta do pensamento grego clássico. Os principais pensadores, como Averroes, já haviam sintetizado a teologia muçulmana, e a filosofia de Aristóteles ajudou em muito eles a fazerem isso. Sua obra era conhecida como aristotelismo integral. Por terem integrado a Aristóteles com o islamismo, esses filósofos muçulmanos elaboraram a teoria da dupla verdade, argumentando que aquilo que é verdadeiro na fé pode ser falso na razão. O que é verdadeiro na filosofia pode ser falso na teologia. O que é verdadeiro na religião pode ser falso na ciência, e vice-versa. Essa esquizofrenia aí intelectual separa radicalmente a natureza de graça. Seria o equivalente de um cristão moderno que diz que, da perspectiva da fé, a graça, o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e com um propósito, um ser com dignidade, porque essa lhe foi conferida por Deus. Da perspectiva da razão, da natureza, o ser humano é um acidente cósmico, um germe adulto que saiu do limo, que veio da lama, um ser primervo, uma ameba, um ser unicelular e que de repente virou toda essa mecanicidade que vemos hoje. Isso não corresponde, são dois pensamentos totalmente antagônicos e que estão antepostos um ao outro e que não pode de alguma forma fazer parte de uma mesma cosmovisão. O destino desse ser seria aí a aniquilação, a morte, um destino incerto, um simples resultado de uma explosão, de uma consequência. Esse crente confuso, ele afirma a macroevolução dessa forma. De segunda a sábado, ele afirma isso, mas no domingo não. No domingo ele adora a Deus, ele vai para a igreja. Tomás de Aquino então recebe crédito de ter conseguido, de certa forma, sintetizar, fazer uma síntese clássica entre a filosofia e a teologia. Recordamos a ideia de que na universidade medieval a teologia era a rainha das ciências e a filosofia era só criada, só servia para reforçar. Considere-se que Tomás de Aquino produziu uma síntese da filosofia aristotélica e da teologia cristã, de maneira semelhante à síntese da filosofia platônica e da teologia cristã, feita por Agostinho. Essa ideia sobre Tomás pode facilmente ser exagerada, porque ele fazia críticas severas a muitos elementos da filosofia, principalmente da filosofia aristotélica, os que eram incorporados
incorporados ao aristotelismo integral. A diferença entre Agostinho e Tomás de Aquino também é muitas das vezes exagerada. Uma leitura superficial da Suma Teológica de Tomás já revela que, em muitos aspectos, Tomás estava se apoiando em Agostinho. Tomás acreditava que a filosofia e a teologia tinham papel complementares na busca da verdade. A graça não destrói a natureza, mas a completa. Tomás via fronteiras claras entre as duas disciplinas, mas considerou ambas necessárias para a compreensão global da realidade. Tomás cria na primazia da revelação divina. Ele não achava, como muitos têm dito, que a natureza funciona independentemente da revelação. Ele baseou sua chamada teologia natural na revelação natural. Assim como os teólogos protestantes distinguem entre revelação geral ou revelação natural e especial bíblica, Tomás fez distinção entre natureza e graça. No seu estudo de natureza e graça, na Suma Teológica, Tomás fundamenta seu pensamento na ideia do apóstolo Paulo sobre a revelação de Deus na natureza, expressa na sua epístola aos Romanos. Nesta mesma parte, Tomás trabalha o ponto de que todo conhecimento na natureza, na graça, depende da revelação de Deus. Ele cita a analogia de Agostinho sobre nossa dependência da luz para enxergar. Isso devia desfazer a ideia de que Tomás de Aquino considerava a teologia natural uma função da razão humana, do intelecto, sem precisar de ajuda. Todo conhecimento se apoia e depende da revelação de Deus. E isso fica claro no pensamento de Tomás. Essa revelação, todavia, não é encontrada exclusivamente na Bíblia, mas brilha também pelo cosmos. Ou seja, na revelação geral, nós podemos compreender pelo próprio sensus divinitatis, como diz Calvino, o senso de divindade que está em todo homem, que de alguma forma Deus se revela pela natureza. Porém, o verdadeiro conhecimento de Deus salvífico só conhecemos através de Cristo Jesus, somente através da revelação da palavra de Deus, somente quando o Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro. Quando dizemos que ele afirmava que essa revelação não é encontrada exclusivamente na Bíblia, mas brilha também pelo cosmos, Tomás ele está afirmando que algumas verdades podem ser conhecidas apenas pela Escritura, que são o campo da teologia por excelência. Não se aprende o plano de Deus para a salvação estudando astronomia, ou mesmo astrologia, ou oceania. Outras verdades, porém, são encontradas na natureza, sem serem desvendadas nas Escrituras. Contudo, o conhecimento salvífico só na palavra de Deus. Por exemplo, o sistema circulatório do corpo e os padrões de conduta dos fótons, mesmo a questão da genética dos nossos átomos, foram descobertos somente estudando a natureza. Tomás não discutiria que essas descobertas são um atestado da graça de Deus, sem cuja providência benevolente elas não seriam conhecidas. Assim, filosofia e ciência e teologia abarcam duas esferas distintas de conhecimento. As duas dependem da revelação, são complementares, não antitéticas, não paralelas, antagônicas. Para Tomás, toda a verdade vem de Deus e toda a verdade vem do alto. O conceito de teologia natural de Tomás encontra uma maior oposição por parte dos fideístas, que afirmam que Deus pode ser conhecido tão somente pela fé, em sua ideia dos artículos mistos. Essas são verdades que podem ser aprendidas a partir da natureza ou da graça, da filosofia e da ciência ou da Bíblia. Esse grupo de artigos mistos abrange o conhecimento da existência de Deus. Isso significa que a filosofia fora da Bíblia pode demonstrar racionalmente a existência de Deus. É claro que não concordamos com isso. E é claro que a Bíblia proporciona um conhecimento tanto mais amplo e profundo do caráter de Deus. Diz Tomás, mas a sua existência real pode ser demonstrada sem o uso da Bíblia. Com respeito ao conhecimento de Deus, filosofia e teologia podem
trabalhar lado a lado como parceiras as provas da existência de Deus, afastando-se da prova ontológica da existência de Deus formulada anteriormente por Anselmo, que passa da ideia da existência de Deus para a sua existência real. Tomás trabalha mais dentro de um cenário cosmológico, racionando a partir do cosmo que se volta para Deus. Em outras palavras, podemos até ficar um tanto cismado com esse termo existir. Só existe aquilo que é criado. Nós sabemos que Deus é, e por Ele ser, Ele está para além de uma dimensão de criado, de criatura, de existir. Ele é, simplesmente Ele é. E isso é evidente na percepção de Tomás. Antes de entrarmos nas provas que tentou Tomás de Aquino dar para comprovar a existência de Deus, precisamos reformular uma questão. A era medieval, ou a época dos escolásticos, houve um grande interesse pela filosofia ali na Europa ocidental. O mundo das ideias de Platão foi adotado por vários dos escolásticos. A filosofia, de alguma forma, teve uma mescla com a teologia. Alguns filósofos ou teólogos beberam da fonte de Platão ou mesmo de Aristóteles. Nós sabemos, por exemplo, que Agostinho teve forte influência de Ambrósio, e Ambrósio era alguém que lia muito Platão. E Aristóteles era alguém que entendia que o mundo que existia era o mundo que vivemos, que valorizava a mente humana. Ele era alguém que estava ligado à inteligência, ao intelecto, e achava que a única forma de abarcar a verdade era por esse meio da valorização da mente, do entendimento, em contraposição a Platão, que interessava-se pelo mundo das ideias, achando que lá no mundo das ideias é um arquétipo, um modelo de verdade ideal, de coisa ideal para o que existe aqui nesse mundo em que vivemos. Tomás queria então demonstrar que essa ideia de Aristóteles era uma obra divina, algo vindo da parte de Deus, que não há incompatibilidade entre o real conhecimento pela razão e o real criado por Deus. Aquilo que conhecemos para o mundo real, aquilo que conhecemos da realidade, só existe, só é evidente de fato porque é algo criado por Deus, é algo proposto pelo Senhor na criação e faz total sentido para nós. Ele tenta demonstrar então como a natureza apresenta esta coisa real da criação de Deus. Ela apresenta como Deus criou, não diferente. O campo do conhecimento, tudo que conhecemos é compatível com aquilo que aceitamos pela fé. Para ele então, tudo que aceitamos pela fé é compatível com o campo do conhecimento do que Deus proporcionou ao homem. Tomás está dando resposta diante dos grandes questionamentos que começaram a surgir ali contra a fé cristã. A radicalização da teologia passa-se então a ser evidenciada. Ele faz uso da lógica dedutiva aristotélica. A premissa, que é a tese, antítese e tese, nós já falamos sobre isso em uma aula anterior. Volta lá em Aristóteles e relembra o conceito. A obra dele é menos emocional que a de Agostinho. Fé e razão devem estar unidas para levar o homem até Deus. Deus não intervém no ato do conhecimento, diferente de Agostinho, que de certa forma acreditava nessa intervenção. Igual a Aristóteles, nós só conhecemos através de um ato contínuo de abstração, a partir dos sentidos. Então ele cria desse modo, de um modo aristotélico, sentidos, objetos, peculiaridade. Através desse sentido e dos objetos que vemos e a peculiaridade desse objeto, construímos esquemas universais, criamos um conceito, e a apresentação universal desse objeto é expresso na natureza, na sua essência. Neste método de raciocínio, ou nesta linha, nós criamos sentidos para as coisas. Os objetos, eles têm a sua peculiaridade, porque nós construímos esquemas universais, nós conceituamos e representamos, expressamos a sua essência de algum modo. Essa produção é um processo da natureza humana sem interferência da ação divina, segundo ele, sem lembrança dos mundos das ideias. Não há essa necessidade. O ser humano, por simbolizar, cria uma ideia genérica. Podemos pensar na própria ideia de ser humano. Não existe, independente e concretamente, a ideia de ser humano se não existem homens.
A ideia de ser humano, ela só existe porque indivíduos humanos compõem a realidade desta essência, pois cada ser em particular leva em si a potencialidade, a competência de ser um ser humano. De certa forma, podemos dizer que Tomás até concordava com a ideia platônica de que cada ser age de acordo com a sua essência. Voar, transpassar uma parede, respirar debaixo d'água, aparecer e desaparecer em um local para o outro, não é algo que faz parte da nossa essência, que não está para a nossa realidade. Então ele concorda de certa forma que cada ser age de acordo com a sua essência. No campo da ética, da política, vamos agir conforme a nossa essência, conforme a nossa natureza. No caso do homem, para ele, temos a liberdade de realizar as escolhas pelas ações mecânicas da própria natureza. A educação é uma via para a ação pedagógica de Tomás de Aquino. Os valores que devem ser implementados são aqueles que fazem parte da essência do homem. Logo, a sua pedagogia e a sua cooperação pedagógica era constituída para o conhecimento de Deus. Tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino queriam levar o conhecimento ao homem, ou entendia que o conhecimento levava o homem para mais perto de Deus. Como essa essência é livre do homem e pode se desviar dessa essência natural, então eles entendiam que era precisamente necessário direcionar esses valores nos indivíduos. Não educar para ser crítico ou para ser contemplativo, mas educar para o homem se conhecer e melhor conhecer a capacidade humana, para melhor conhecer as suas competências e a sua essência. Ser plenamente humano precisa ficar muito claro em nossa compreensão que ser plenamente humano nesta época era ser um cristão. Essa realização da essência se dava na espiritualização. O homem era educado para ser espiritual. E isso era ser plenamente humano na Idade Média. Logo, eles são de certa forma chamados ou denominados como essencialistas. A essência leva a Deus, pois cumpre o seu propósito, o seu papel natural. Um cachorro nasceu para ladrar, para ser um cão, e não pode ser outra coisa. Ele não pode dizer para si próprio: nasci como cão, mas sou um elefante dentro do corpo de um cão. Isso é algo para a modernidade, e adora e gosta muito de questionar todas as delimitações naturais. Então a primeira prova que Tomás de Aquino apresenta é a do movimento. Ele começa com as evidências de movimento no mundo. Ele apoia-se fortemente em Aristóteles e toma argumentos semelhantes ao dele. E ele chega a afirmar então que o que se move é movido por outra coisa, baseando no que chamamos da lei da inércia. Ele define movimento como a redução de algo da potencialidade à atualidade. Um objeto em repouso pode ser potencial de movimento, mas não se move enquanto ou até que esse potencial seja atualizado. Ou seja, alguém precisa mover, alguém precisa empurrar para que isso chegue a se mover de fato. No entanto, afirma ele que nada pode ser reduzido da potencialidade à atualidade, exceto por algo que já está no estado de atualidade. Por exemplo, o fogo pode tornar um pedaço de madeira que é apenas potencialmente quente, realmente quente. Nada pode ser ao mesmo tempo real e potencial, pois Tomás conclui que tem de haver um primeiro motor e todo mundo entende que esse motor é Deus. Tomás de Aquino então acreditava e acredita que Deus é quem move todas as coisas para que ela chegue a ser o que é. A segunda prova de Tomás de Aquino é a da causa eficiente. A lei da casualidade afirma que todo efeito precisa ter uma causa antecedente. Isso não é a mesma coisa que dizer que cada coisa precisa ter uma causa
como afirma John Stuart Mill e Bertrand Russell, se cada coisa precisa ter uma causa, isso exigiria que o próprio Deus tivesse uma causa. A lei da casualidade se refere apenas a efeitos e é uma extensão da lei da não contradição. Aquilo que produz um efeito. Uma causa não pode ser causa se não causar ou produzir algo. Um ser não causa autoexistentemente. Não viola nenhuma regra da razão. No esquema de Aristóteles, é a causa eficiente que produz o efeito. No caso da estátua, é o escultor que produz o efeito da estátua. Sem o escultor, não haveria estátua, porque não há nada para causá-la. Nenhum evento pode ser sua própria causa, ou seja, o nada não pode gerar o tudo. Todo evento exige uma causa anterior. Se houve uma época em que nada existia, então nada jamais poderia começar a existir. E nada existiria agora, mas se algo existe agora, é necessário que algo sempre tenha existido. A terceira prova da existência de Deus, de Tomás de Aquino, é a do ser necessário. Essa prova, via de regra, é considerada parte do argumento cosmológico, mas é mais correto chamá-lo de ontológico, pois é um argumento a partir do ser. Na natureza encontramos coisas contingentes, que podem ser ou não ser, uma possibilidade que Hamlet compreendeu plenamente quando ele propôs ser ou não ser. Essa coisa, ou seres, não existem sempre. Elas também passaram pelas mudanças inerentes à geração e a decadência. Houve um tempo em que elas não eram, simplesmente nós não estávamos aqui. Dizer que é possível que algo não exista pode significar que em algum momento no passado isso não existiu, que pode deixar de existir no futuro, pelo menos como entidade individual, ou ambos. O ser possível, portanto, é uma referência a um ser que pode não ser. Nenhum ser que é apenas possível é autoexistente. Ele não tem o poder de ser em si mesmo. Ou seja, algo precisa ter existência necessária. Esse ser cuja existência é necessária para que as coisas existam, tanto lógica como ontologicamente, é Deus para Tomás de Aquino. A quarta prova de Tomás de Aquino é a prova dos graus de perfeição, em que ele se baseia muito em Agostinho. Esse é um argumento extraído da comparação. Estamos cientes de que há um grau no que é bom, verdadeiro e nobre. Todavia, algo pode ser considerado bom ou verdadeiro somente em relação a uma norma ou padrão máximo. Os relativistas modernos pressupõem que não há nenhuma verdade na verdade, nenhum bem no bem, nenhuma virtude na virtude. Contudo, nós não podemos ter algo relativo a qualquer coisa, a não ser que o que é relativo seja medido por um absoluto. Tomás então argumenta que o máximo em qualquer gênero é a causa de tudo naquele gênero. Por exemplo, o fogo, que é o máximo do calor, é a causa de todas as coisas quentes. Do mesmo modo, precisa haver algo que seja em todos os seres a causa do seu ser, da sua bondade e de qualquer outra virtude que há no homem. E a isso chamamos Deus. Pode ser contra-argumentado que, se isso é verdade, Deus também teria de ser máximo ou perfeitamente mal para explicar os graus relativos de maldade no mundo. Por isso foi fundamental que Tomás, seguindo Agostinho, tenha defendido o mal em termos de privação e negação. O padrão fundamental pelo qual temos de julgar o mal não é o mal máximo, mas a perfeição máxima. A quinta e última prova da existência de Deus para Tomás de Aquino resulta da evidência de ordem do universo. Essa é uma forma do chamado argumento teleológico. O termo teleológico vem do grego telos, que significa fim, propósito, objetivo. Na natureza observamos coisas que não têm inteligência, mas funcionam de maneira ordenada e com um propósito. Elas agem de maneira previsíveis para atingir certos fins ou funções. As sementes de um dente de leão ou qualquer outra semente lançadas ao vento destina-se à reprodução da planta. Essas coisas parecem agir como um propósito. Não se pode ter propósito por acaso, nem intencionalidade não intencional.
Em sua forma mais simples, o argumento teleológico baseia-se na evidência de um plano do universo. Um plano requer um projetista, ideia que impressionou fundamentalmente filósofos como Immanuel Kant e David Hume, apesar do seu ceticismo. Tomás de Aquino argumenta que coisas que não têm inteligência não podem agir de forma planejada se não forem antes dirigidas por algo que tem inteligência. Uma flecha não se dirige para o seu alvo se não tiver sido voltada nessa direção pelo arqueiro. Tomás de Aquino conclui que tem de haver um ser inteligente que dirige todas as coisas naturais para o seu fim. Esse ser ele chama de Deus. Deve ser acrescentado que as coisas não podem ser dirigidas para o seu objetivo por acaso. O acaso não pode dirigir nada, porque o acaso não pode fazer nada. O acaso não pode fazer porque o acaso não é nada. Ao desenvolver a sua teologia natural, Tomás usa termos qualificadores para descrever o conhecimento de Deus, que podemos derivar da natureza. Ele diz que o nosso conhecimento de Deus a partir da natureza é verdadeiro, mas é mediato, análogo e incompleto. Quando Tomás fala de conhecimento mediato, ele o distingue quando diz que algo é conhecido de modo imediato. Nesse sentido, isso não quer dizer que é conhecido instantâneo ou rapidamente. Apesar disso ser possível, quer dizer que é conhecido diretamente e não por intermédio de algum meio. Aquino então diz que a teologia natural ela é imediata, porque a revelação de Deus vem até nós pelo meio da criação. Os céus declaram a glória de Deus, no sentido de que Deus revela a sua glória por intermédio dos céus. Nesse sentido é que o apóstolo Paulo declarou em Romanos que Deus é conhecido por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Quando Tomás de Aquino diz que a teologia natural é análoga, está falando de uma função da linguagem. Ela discerne três maneiras em que a linguagem funciona: unívoca, equívoca e análoga ou analógica. Na linguagem unívoca, uma palavra significa basicamente a mesma coisa quando aplicada a coisas distintas. Na linguagem equívoca, o sentido de um termo muda radicalmente quando aplicado a coisas diferentes. Veja, por exemplo, a palavra careca. Quando se diz que alguém é careca é porque lhe falta cabelo no alto da cabeça. Porém, quando digo que estou careca de saber, não é porque me falta cabelo, mas porque estou muito bem informado sobre um determinado assunto. Na linguagem analógica, o sentido de um termo muda na proporção da descrição das diferentes coisas. Por exemplo, quando digo que tenho um cachorro bom, o Pipoca é muito bom, não estou querendo dizer que ele procura ser virtuoso e tem uma consciência sensível. Estou dizendo que ele vem quando eu chamo, que ele é caseiro, que ele não come as coisas em cima da mesa, que ele não faz xixi e cocô no lugar errado. No entanto, quando digo que uma pessoa é boa, eu não estou pensando em que ela vem quando eu chamo, que ela é caseira, que ela não morde, que ela não levanta a perna nos cantos para fazer suas necessidades. A capacidade de uma pessoa de ser boa excede o termo bom, excede muito a de um cachorro, de modo que o termo bom é usado de modo proporcional ou analógico ao ser humano. Quando Tomás de Aquino diz que o nosso conhecimento de Deus é análogo, ele quer dizer que nossa maneira de falar de Deus não consegue descrevê-lo com precisão. Deus é infinito e nós somos finitos. Somos diferentes de Deus, mas não tão diferentes que nossa maneira de falar sobre ele seja sem sentido ou apenas equívoca. Ele faz sentido porque ela é analógica. É possível falar de maneira analógica de Deus porque há certo sentido nas coisas em que o ser humano é semelhante a Deus. Isso é o que Tomás de Aquino chama de analogia entes, analogia do ser. Entre o ser humano e Deus, essa analogia do ser tem suas raízes no fato de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como Agostinho falou, o Imago Dei. Os teólogos modernos, tais como Calbart, fizeram um ataque acirrado, um ataque feroz contra esse conceito da analogia do ser de Tomás de Aquino. Ataque esse que se revelou um tiro pela culatra com o movimento da morte de Deus em Nietzsche. Tomás entendia que se Deus fosse totalmente outro ou totalmente dessemelhante de nós, como afirmou Calbart, não haveria nenhuma maneira de falar sobre Deus. O fato de nosso conhecimento de Deus a partir
parte da teologia natural, das coisas naturais, da própria revelação de Deus na natureza, ser incompleto, não torna esse conhecimento sem valor. Vemos um valor nessa revelação geral. Podemos perceber a bondade e a graça de Deus na criação. Os críticos da teologia natural tomista, como ela é chamada, sempre se queixam de que Deus é conhecido a partir da natureza e, na melhor das hipóteses, um motor não movido ou não seria o Deus da Bíblia. Entretanto, a revelação bíblica de Deus não tem a preocupação de ser abrangente e exaustiva. Dizer que Deus não é conhecido de modo completo ou até redentor pela teologia natural, pela natureza das coisas, não significa dizer que ele não pode ser conhecido nem um pouco através dela. Aqui não argumenta que, apesar de a teologia natural ser mediata, análoga e incompleta, ela não deixa de ser verdadeiramente até relevante. Há um grande valor para a teologia e principalmente para a apologética em demonstrar que Deus existe por si mesmo. Ele é e é eterno. Apesar de Deus ser mais do que autoexistente, ele de modo algum é menos do que autoexistente. Também é crucial ver que a maior parte do debate sobre o teísmo em nossos dias se concentra na questão da criação, doutrina que é muito bem defendida pela prova de que Deus existe por si mesmo e é um ser necessário. Ele é o eu sou. Sendo assim, essas são as proposições. Penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência, Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo, e o outro disse, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço, o segundo se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio e por mais que dure terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço e por maior que seja, é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem e origem pressupõe força criadora. Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos. Raciocine comigo então. Se tem idade, então existe. E se existe, por alguém foi criado. Por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias. Existe o Sol, os planetas e as estrelas. Existem anjos, animais, peixes e vegetais. Existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela. Tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não. Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo, eu grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo é a afirmação do próprio eu na Torre de Babel. Eu sou é a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo é o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou é a adoração de Deus pelo que Ele simplesmente é. Eu existo é a voz da solidão. Eu sou é a palavra que a toda a humanidade conforta. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes do barro rebelar-se contra ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano. Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história nascendo como um menino indefeso. Ele é presente no mundo ferido pelo mal. Ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele é, Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse.
Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado, visitando a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração, plantando a semente do perdão. Ele está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver. Parece que o conhecimento vai ficando tanto quanto mais pesado daqui pra frente. Mas calma lá, a gente vai tirar as nossas dúvidas e vamos crescer juntos nessa compreensão. É certo que os escolásticos contribuíram muito para esse período de pensamento onde o centro do pensamento era a igreja, estava voltado para a igreja. Guilherme de Ockham, ele está ali no século XIV, mais ou menos por volta do ano de 1349. Ele era inglês, lecionou em Paris. Guilherme de Ockham, ele diz ou afirma que nem todas as doutrinas da filosofia podem ser provadas pela razão. Ele foi um monge franciscano, foi excomungado justamente por rejeitar a teologia de Aquino, por rejeitar o tomismo, que era o pensamento que dominava este período e o seio da igreja. Outra coisa que a gente precisa guardar muito claro: a igreja desse período, ela é igreja católica, ela é igreja debaixo de uma perspectiva papal, e a reforma protestante ainda não aconteceu. Mas homens como Guilherme de Ockham começaram de algum modo a criar um movimento de insatisfação dos caminhos que a igreja tem tomado. Mas ele não foi excomungado apenas por não aceitar o pensamento tomista, mas ele se levantou contra a infalibilidade papal, negou a autoridade civil da igreja, achando que deveria sim haver uma distinção entre governo e igreja. Ele não cria que a igreja era superior ao Estado. A igreja deveria cuidar de ser igreja e não Estado. Esse período escolástico trouxe grandes contribuições, e dentre esses nós podemos citar 3 que se destacaram. Apesar de muitas contradições dentro do seio da igreja, nós precisamos considerar que os escolásticos eram estudiosos da Escritura, mesmo não concordando com eles em todos os pontos que não concordamos. Precisamos também compreender que toda discussão estava em volta da fé e a razão, que eles procuravam fazer teologia, e eles queriam que a teologia fosse relevante para ofertar um caminho, oferecer um caminho para uma sociedade que já começava a questionar, inclusive, a existência de Deus. Nós, como igreja, devemos, de igual modo, oferecer respostas, devemos ser apologetas, ter um pensamento teorreferente nos estudos, no trabalho, na faculdade. A nossa cosmovisão deve ser influenciadora. Devemos, de algum modo, pensar como os escolásticos e tentar trazer solução para este mundo que carece e que padece do conhecimento de Deus, e que muitas das vezes tem rejeitado esse conhecimento, se enviesado ou se direcionado a um conhecimento que expurga a Deus, que deixa Deus de fora. Quando conhecemos o Senhor, conhecemos o Evangelho, a nossa vida passa a ser medida, passa a ser direcionada. As nossas decisões, os nossos caminhos, eles passam a ser referenciados sempre pela palavra de Deus. Por isso, adotar um pensamento teorreferente, por isso, adotar uma cosmovisão cristã é fundamental para pensarmos este mundo, para darmos razão da nossa fé e mostrarmos ao mundo o amor transformador de Cristo Jesus. Que Ele é mais do que um ser que dá movimento às coisas, que Ele é mais do que uma força que ativa qualquer coisa. Ele é um ser, Pai, Filho e Espírito Santo, subsistem como um Deus. Ele é Senhor. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
todas as coisas vieram à existência, não porque previamente já tinham existência, como o próprio Tomás de Aquino pressupõe e coloca. Todas as coisas vêm à existência porque Deus as chamou à existência. Deus as formou, não por uma antimatéria. Não existia uma matéria pré-existente. O que existia era um Deus. É um Deus. O que há é um Deus que sempre foi. E Ele traz toda a coisa à existência. Ele forma e chama todas as coisas pelo seu nome. Como diz o texto, formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Você pode, sim, pela fé, enxergar Deus na palavra, enxergar Deus. Nos atos de graça, enxergamos Deus. Enxergamos não a sua glória, não um Deus glorioso, mas os atos graciosos e benéficos de um Deus que tem cuidado de nós e que através da própria revelação natural, através da chuva, através da beleza do que Ele criou, apresenta o grandioso Criador e misericordioso Deus que Ele é. Não somos como os que são distantes e que olham na criação de igual modo um Deus e tomam para si elementos da natureza e adoram. Não adoramos astros, não adoramos imagens de escultura, não adoramos ídolos de madeira. Adoramos um Deus que é vivo e que nos faz entender a cada dia a sua glória e a sua bondade. Que Deus nos abençoe. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para sempre receber notificações novas. E se você gostou do vídeo, compartilhe por favor para as outras pessoas verem. Tchau!